a estudar o Livro dos Espíritos e vamos passar à questão 96. E a questão é a seguinte: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Respondem-nos a espiritualidade. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Na verdade, os espíritos são iguais na sua genealogia, procedemos todos do mesmo Pai, mas diferentes no que se refere ao despertamento espiritual. Cada um se situa no grau de evolução conquistado. Não nos é dado, é conquistado. Cada alma é, pois, um mundo diferente em todos os aspectos que se possa conceber nos seus vários níveis do saber na prática do bem. E Deus, omnisciente, criou leis justas e sábias, no sentido de dar a cada um dos espíritos, a cada um de nós, o que realmente merece, de acordo com aquilo que dá. Temos e recebemos na proporção daquilo que doamos. A grandeza da criação está na variedade. E a natureza dá-nos uma amostra dessa beleza na fauna e na flora. É imensa a quantidade de árvores, a quantidade de animais, de peixes, um sem número. A diversidade em todos os reinos do mundo mostra-nos a mão de Deus na construção do belo, nas mudanças de formas de tudo aquilo que existe. Vamos crescendo, vamos modificando, evoluindo e crescendo. Os espíritos são, efetivamente, de diferentes ordens, pelo grau alcançado por cada um, e certamente isso é uma hierarquia espiritual, não por imposição ou por dádiva de Deus, não, mas por conquista. É o próprio tempo que trabalha na maturidade do espírito. O crescimento espiritual não dá saltos, é progressivo, é evolutivo. A superioridade alcançada pelo despertamento é uma luz que irradia em todas as direções. Quanto mais evoluído é um espírito, maior é a sua luz. Aquele calorzinho, aquele bem-estar que emana. Para já é assim que eu ainda sinto. Abençoando e amando com um único impulso no coração, que é o da verdadeira fraternidade. No mundo físico, olhando uns para os outros, nós podemos observar mais ou menos a imagem, o corpo como espelho, o corpo de carne, por exemplo, de um camponês e de um estadista, o físico, de uma doméstica ou de uma rainha. E nós vemos que os corpos são semelhantes, mais curva, menos curva, mais largo, menos largo, mais alto, menos alto, mas são semelhantes, sem que haja grandes diferenças. Todavia, pelas conquistas alcançadas de uma faixa para a outra, nota-se que cada qual se situa num plano de vida diferente. Veremos que a camponesa não terá o mesmo fair play que uma rainha, nem a mesma postura, são posições diferentes, posições sociais e que levam a comportamentos sociais. O corpo de um santo e de um pecador são iguais, exatamente iguais, na sua estrutura física. A formação biológica é a mesma. Porém, a vida de um é diferente do outro. Mas Deus dá a ambos a mesma assistência. Não ampara mais o santo do que o pecador. O que acontece é que o santo assimila mais as bênçãos do Pai. Corresponde mais e compreende as suas leis e respeita-as, enquanto que o pecador ainda se encontra cego e surdo para o chamamento de Deus. No mundo espiritual existem igualmente essas divisões, não por favorecimento, aqui podemos subir por cunhas, por portas travessas. No mundo espiritual não há, mas por justiça. Colhemos justamente o que plantamos na lavoura da consciência e ela nos responde fielmente pelo aquilo que somos.
Deus ministra ensinamentos a cada um separadamente, atendendo às suas necessidades com todo o empenho de servir, com todo o amor de pai que nunca esquece os seus filhos. Nós é que somos às vezes rebeldes, muitas vezes ainda, e temos dificuldade em aprender as lições. E em muitos casos, para nos ensinar a lição, tem que aparecer a dor, para nos mostrar com mais energia os caminhos da aprendizagem. Nós, neste momento, estamos a passar na Terra por uma fase muito dolorosa. É um fechar de ciclo de duras provações individuais e coletivas. Há, pois, uma necessidade de limpeza kármica, como sendo, no fundo, quase que um tumor na sociedade a que pertencemos. E não há outro recurso a não ser o da dor, em formas variáveis, para despertar o coração da humanidade para o amor que Jesus ensinou e no qual viveu. Mas não tenhamos pressa, nem receios, nem medos, nem inveja da evolução de um outro que possa ir mais à frente, porque um dia, certamente e garantidamente, de certeza, seremos todos iguais. Questão 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Resposta. São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se as características gerais dos espíritos, elas podem-se reduzir a 3 principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala, em que o desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. E nestes, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhe retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Analisemos, pois, esta escala evolutiva e vamos analisá-la, mais uma vez, socorrendo-nos também do grande espírito que é Miramês e que é aqui muitas vezes referenciado por todos nós quando fazemos estas palestras. Eu penso que já disse que Miramês teve a sua última reencarnação, pensamos nós, por volta do ano de 1600 em Espanha. Chamava-se aí Fernando Miramês e era filho de uma família abastada e muito nobre. E foi mandada pelo rei, na altura, para o Brasil para espalhar a fé cristã, assim como foram alguns dos nossos também na altura. E aí chegado, Miramês apaixonou-se pelos índios e percebeu que estava em casa. Os índios amavam-no muito, chamavam-lhe o Pai Sol, o Pai Branco. E por aí ficou. E em determinada altura, ele teria um espírito bom. Era. Sem dúvida, Miramês, onde estiveres, és um espírito bom. Em determinada altura, ele ouve reminiscências da consciência dele. Vai, vende tudo o que tens e distribui com os pobres. Ele tinha muito aqui em Espanha. Ele não pretendia voltar à Espanha, porque ele amava os índios onde estava, no Brasil. Então, mandou uma procuração para um grande amigo, a dar-lhe poderes para vender tudo o que tinha aqui, na nossa vizinha Espanha, e distribuir pelos pobres. Percebeu mais tarde, embora não seja muito importante saber quem se foi noutras vidas, que ele teria sido aquele jovem que, ao tempo de Jesus, perguntou a Jesus: Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Era um jovem rico. E Jesus ter-lhe dito: vai, vende tudo o que tens e segue-me. Mas eu tenho tanto e sou tão novo. Não mais se ouviu falar se o seguiu ou não,
Mais tarde soube-se que desencarnou nessa altura e, portanto, não teve sequer tempo de usufruir da riqueza que teria. 16 séculos depois, Fernando Miramês larga tudo o que é material, entrega aos pobres e dedica-se à vida espiritual. Foi feliz com todos aqueles seres maravilhosos índios que amava, desencarnou e no mundo espiritual ele criou a colónia do Triunfo, de que é governador, assessoria João Nunes da Maia num centro espírita, e é de lá, ou foi de lá, que veio a fórmula da pomada do vovô Pedro, que nós muito usamos ainda aqui e que nos é entregue muitas vezes. Foi manipulada, é trabalhada e foi criada por este espírito, assessoriado pelos índios com quem continua a trabalhar e muito na colónia do Triunfo, por cima do Brasil. E isto para explicar que Miramês, para além de muitas outras coisas, tem ajudado e, através de João Nunes da Maia, fez um comentário brilhante, divino, pré-divino, pelo menos, ao Livro dos Espíritos. E nós, como ainda temos dificuldade em conseguir explicar, para além do que Kardec e que a espiritualidade disse a Kardec, estas questões, vamos humildemente e com muito respeito beber aos comentários de Miramês algumas das informações que aqui passamos. E então, em relação a esta questão 97 das escalas, ele diz-nos assim: dificilmente podemos traçar uma escala evolutiva para os espíritos encarnados e desencarnados. As linhas divisórias escapam à nossa análise. Entretanto, podemos fazer como fazem na Terra sobre as classes, dividindo-as entre alta, média e baixa, sendo para todas elas a escala infinita, porque quem é que pertence à classe alta, à classe média, a divisória é muito relativa. Para melhor compreendermos o que é um espírito, ou o que é que somos na verdade, é bom tomarmos consciência disto. Cada alma se encontra numa escala diferente. Nunca dois espíritos são totalmente iguais no que concerne à evolução, porque existe sempre num deles qualquer traço de diferença, mesmo entre os que têm perfeita sintonia espiritual. Aqueles que já consideramos espíritos perfeitos, os são em relação a nós, que somos muito imperfeitos, mas não são ainda espíritos perfeitos em relação ao Pai, em relação a Deus. E a bitola da perfeição é em relação a Deus e não comparativamente conosco. Porque a perfeição universal, a pureza total, somente Deus a possui em todas as suas atribuições. Portanto, não temos meios para elaborar uma escala perfeita dos espíritos. Ao que nos parece, nem Deus o fez. Ele criou as leis e, desde quando passamos a conhecê-las, vamos entendendo o porquê de todas as coisas do universo. O que Jesus fala no Evangelho, que mesmo os escolhidos serão enganados, dá para percebermos, nós que aqui estamos, o quanto ainda somos inferiores. Somos escolhidos por vezes para determinadas tarefas. Porém, ainda temos uma ligação mais ou menos arraigada às trevas, pelo passado ainda próximo, muito próximo do nosso presente, vindo do mundo animal, e é nessa influência que poderemos ser enganados, não pelos espíritos inferiores, mas pelas nossas inferioridades que ainda vibram nos nossos caminhos e ainda fazem parte da nossa essência. Muitas vezes achamos que são espíritos que andam de volta de nós e que nos fazem desviar do caminho. Está dentro de nós ainda não aprendemos, ainda, a nossa essência ainda não está consistente no caminho do bem. É a nossa fragilidade, não é obsessão, não é encosto. Não há aqui espíritos
inferiores que nos venham desviando constantemente. Somos nós que ainda não encontramos o caminho. A superioridade é demorada e constitui, sem dúvida, a nossa conquista espiritual, porque é o resultado de um esforço individual, passo a passo. E Jesus Cristo ofereceu todos os caminhos, mostrou-nos a verdade e a vida, facilitou a nossa escolha, sem dúvida, deixou-nos, disse-nos como era e como fazer, porque exemplificou. Mas não esqueçamos, todo o trabalho na evolução é nosso. Enquanto necessitarmos de vestir o burel, diz Miramês, de carne, ainda estaremos muito longe da perfeição espiritual. Enquanto precisarmos de reencarnar, de ter um corpo de carne, devemos preocupar-nos muito pouco com a escala a que pertencemos como espíritos. Não é isso que é importante. Devemos, sim, dar uma mudança à nossa autoeducação em todos os sentidos, naquilo que respeita à moral. É necessário que entendamos o que é ser moral, em primeiro lugar, para não cairmos nas piores condições. Porque se nós não tivermos uma estrutura sólida, moral, para viver os altos preceitos do Evangelho, será muito difícil apresentarmos-nos como mestres daqueles que procuram aprender. Não basta falar, não basta saber falar bem. Tem que se ter uma conduta conducente com aquilo que se fala e que se sente. Tem que já fazer parte, porque dificilmente um mestre com pés de barro acaba por cair. No mundo, dificilmente, não, facilmente. No mundo físico, as divisões das classes estão determinadas pelo poder aquisitivo, em função de quem tem mais, não é? Quem tiver mais casas, mais terrenos, pertence a uma classe mais alta. Aqueles que quase nada têm, pertencem à classe baixa. Aqueles que têm assim, estão na classe média. No mundo moral não é assim, porque aí as dificuldades são maiores. Como é que nós conseguimos perceber em que categoria moral está alguém? Se nós passamos a vida a fazer o mal e tentamos esconder uns dos outros, não é? Pensamos que ninguém percebe que eu faço mal A ou B ou C, mas faço, e a minha consciência diz-me que eu estou muito atrasada. Não é? Mesmo que aos olhos de outra eu pareça já um ser com alguma evolução, um ser a caminho do bom, de um espírito bom, eu posso ter a consciência de que não o sou, porque ainda faço muito mal às escondidas. E quantos de nós o fazemos? O que Cristo nos ensina é trabalhar dentro do nosso mundo íntimo, dentro de nós, por saber que o céu está cá dentro, é aqui. Temos que encontrá-lo. E se o encontrarmos, certamente nós vamos encontrar Deus e vamos encontrar o Cristo. Cada criatura, se desejar, e nós que estamos aqui, se quisermos, podemos analisar por nós mesmos e perceber a que faixa na escala espiritual nós pertencemos. Se somos espíritos primitivos, bons ou perfeitos. Porque depois dentro dos primitivos há várias classes também, e dentro dos bons também. 98, questão 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Mas todos, porém, têm ainda que sofrer provas. O que são espíritos bons? O espírito bom já tem a predominância do espírito sobre a matéria. Nele vive o desejo da prática do bem e o desejo de ver irradiar o bem e o amor no mundo. As suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Realmente, uns têm para a ciência e desenvolvem na ciência, sempre em prol da humanidade e do desenvolvimento.
outros para a sabedoria e outros para a bondade. Andam muito fora, ou aqui, muito perto de nós, a trabalhar para o próximo, abnegadamente a amar o irmão do lado que precisa mais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria a que pertencem, ainda traços da existência corporal, assim na forma de linguagem como nos hábitos, entre os quais ainda se descobrem algumas manias, porque de outro modo seriam espíritos perfeitos. Os espíritos bons compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. E eu aqui mais uma vez, e vou-me lembrar, nunca me esqueço do irmão Fernando, quando, talvez a estudar esta questão, ou no curso básico, fala dos espíritos bons, ele fala amorosamente da nossa querida irmã Leonor e diz: vocês não sabem a felicidade que ela sente quando alguém liga lá para casa, depois de vir ao atendimento fraterno ou de ser assistido, seja no que for, a dizer que a vida está a andar bem, que tudo está melhor, a alegria que ela sente com o bem. E eu acho, sempre me ficou aqui marcado e com muita gratidão a forma, pronto, como o irmão Fernando se refere à sua amada Leonor, vendo-a já como um espírito bom, que realmente se regozija com o bem e com o amor. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Como espíritos, já suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os move o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou sequer ciúme e fazem o bem pelo bem. E isto é tão bonito. Porquê é que és bom? Porquê é que fazes o bem? Não faço mais do que aquilo que o meu coração diz. Faço porque faço, é assim que eu sou. Eu nem sei se faço bem, senão isto é fazer bem o que eu faço. Eu não percebo, não sei fazer de outra maneira. Um dia chegaremos lá, não é? Um dia chegaremos lá. A esta ordem pertencem também os espíritos que nós designamos por espíritos protetores do nosso anjo da guarda, os espíritos do bem. Questão 99. Os da terceira categoria são todos essencialmente maus? Não. Uns há que não fazem nem o bem, nem o mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião para praticá-lo. Há também os levianos, os estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Voltamos a Miramês. O que são os espíritos inferiores? O que é que ele nos tenta ensinar acerca dos espíritos inferiores? Há a predominância da matéria sobre o espírito, uma densidade muito grande ainda. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Vêem a felicidade dos bons e esse espetáculo, ver alguém feliz, é um tormento para um espírito imperfeito, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja cria. São almas ainda inferiores que desconhecem o valor do bem e não sentem tendência alguma para a caridade, e nós ouvirmos isto, pensamos que nenhum de nós já não é espírito inferior, porque ninguém quer estar encaixado nestas características. Será que é assim? Veremos. Não sentem tendência alguma para a caridade, procuram menosprezar o bem e mesmo atrapalhar quem começa a melhorar as suas condições de benevolência.
Quando alguém na família ou no grupo de amigos começa a dedicar-se à solidariedade, a partilhar, os espíritos imperfeitos são contra, são agressivos, porque no fundo o egoísmo ainda está muito enraizado. São espíritos zombateiros, brincalhões e muitas vezes maus, mentirosos, egoístas e orgulhosos. Ainda estamos aqui. Eu estou. Cada um pensa por si. Adoram discussões, por saberem que as irritações que fervem nas ideias incompatíveis desarmonizam o ambiente. Por esses sentimentos inferiores, muitos dos sensitivos passam a conhecer quem se está a aproximar das suas faculdades e devem corrigir e desconfiar dos seus próprios procedimentos, porque os sensitivos, os médiuns que têm capacidade para sentir, muitas vezes são quase que atacados, não diria, mas sofrem muito estas influências dos espíritos inferiores que tentam, porque são brincalhões, são zombateiros, muitas vezes são ardilosos também e conseguem arranjar um buraquinho ainda dentro da fragilidade de um sensitivo e perturbar e desequilibrar muitas vezes um ambiente inteiro. Os espíritos inferiores dominam grande parte dos homens na Terra em todas as suas atividades. Na política, na ciência, na religião são onde eles mais atuam, encontrando médiuns que com eles se afinizam, sem desconfiarem da existência dessas companhias indesejáveis. São falanges espraiadas por todo o globo e, infelizmente, encontramos muitos deles nos lares onde se vê muita discórdia e mesmo separações. É nesse sentido de desativar estas falanges de espíritos inferiores e educá-los que nos é aconselhado o culto do Evangelho no lar, que é uma força poderosa capaz de devolver a paz entre irmãos que aceitaram viver juntos. As organizações de caridade, isto é uma realidade, são também muito atuadas por eles, que não têm outro serviço a não ser perturbar os ambientes que desejam trabalhar para a paz e para o bem dos outros. O melhor remédio para a defesa dessas entidades é a educação individual, muita pressa antes de começar qualquer atividade em prol do próximo. Os nossos pensamentos podem muitas vezes ser um ninho de espíritos inferiores, como a boca também. Depende do uso que fazemos das nossas faculdades e daquilo que deixamos chegar até nós e entrar. A última categoria dos espíritos, contudo, não se compõe de almas totalmente más. São espíritos que carregam consigo ainda toda a espécie de deturpação da verdade. Ainda não sabem, não conhecem, são ignorantes. Entretanto, não esqueçamos, são irmãos que precisam da nossa assistência, mas ao dá-la é sempre bom lembrarmos-nos da advertência de Jesus quando nos fala: vigiai e orai. E assim, com alerta, à prudência, ao cuidado constante daquilo que nos vem à mente, daquilo que nos vem à boca, daquilo que nos chega perto. Temos que ter muito cuidado, porque ainda somos muito, muito frágeis, muito pequeninos. A nossa espiritualidade, a espiritualização ainda está muito frágil e somos facilmente enganados e levados a permitir que estas falanges de espíritos inferiores façam mais perturbações no mundo onde nós vivemos.